Olá pessoal! E aí, então, estudando aí sobre suspensão do processo, nós vamos agora então falar justamente do artigo 921, inciso 3º, que vem dizendo para nós que suspende-se a execução quando o executado não possui bens penhoráveis, uma novidade agora tipificada no nosso ordenamento jurídico. Então nós vamos falar de prescrição intercorrente. Mas professora, o que é prescrição intercorrente? Então, podemos entender a prescrição intercorrente como a estagnação justamente do exequente que não buscou, tá? Por meio de atos concretos, satisfação do seu direito, né? Na execução que já tinha sido instaurada. Então, é justamente uma consequência pela estagnação do exequente, que não buscou atos concretos para satisfação. Então, o professor Cássio Carpinelli ele vem dizendo para nós que prescrição intercorrente é justamente assim, ó, a falta de impulso processual pelo exequente que pode acarretar a perda da pretensão à tutela jurisdicional executiva. Mas vamos compreender isso daí. Porque o parágrafo 1º do artigo 921 dispõe para nós que na hipótese do inciso 3º, ou seja, justamente nessa hipótese, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspende, então, a prescrição. Então, o processo executivo fica suspenso e a prescrição também fica suspensa pelo prazo de 1 ano, quando não houver bens para serem penhorados. Parágrafo 2º vem dizendo ainda mais para nós, decorrido o prazo máximo, e a gente tem que atentar para essa palavra máxima, decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado ou executado, ou que sejam encontrados seus bens, o juiz ordena o arquivamento do processo. Prazo máximo, o juiz ordena o arquivamento do processo. Mas o parágrafo 3º dispõe assim para nós, que os autos serão desarquivados, para prosseguimento da execução, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Parágrafo 4º, olha, tudo que vem doutrinando, explicando para nós a prescrição. Parágrafo 4º diz assim, que decorrido aquele prazo de que trata o parágrafo 1º, ou seja, o juiz suspende o processo executivo por até 1 ano e suspende também a prescrição. Durante transcorrido esse prazo de 1 ano, sem manifestação do exequente, aí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente, porque não vai ficar parado ad perpetuum. Então aí começa aí, a partir daí, 1 ano após, o juiz determina o arquivamento e começa a correr o prazo da prescrição intercorrente. O nosso ordenamento jurídico já compreende, então, que esse prazo prescricional, né, da prescrição intercorrente, é o mesmo prazo da prescrição para a propositura da ação. Então, a depender da situação fática, então é importante analisar aquilo que está disposto no nosso ordenamento civil, né, do direito civil, os prazos prescricionais de 10 anos, de 5, de 2, a depender da situação fática, tá? Então, é o mesmo prazo para agora que se vale tanto para o antes, para a propositura da ação, agora para essa situação da prescrição intercorrente. Parágrafo 5º vem finalizando que o juiz, depois de ouvidas as partes, tá, o contraditório, ou ele pode, no prazo de 15 dias, de ofício, uma atitude oficiosa do juiz, reconhecer essa prescrição intercorrente e extinguir o processo, tá? O artigo 922 acrescenta que, convindo as partes, o juiz também declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Então, as partes podem também convencionar uma suspensão do prazo, tá, do processo executivo para satisfação do crédito. Findo o prazo que foi estabelecido sem cumprimento da obrigação, o processo retoma ao seu curso. 923, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais. Podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar, né, justamente providências que sejam urgentes. Aí é outra situação. Para finalizar, artigo 924 sobre extinção. E diz assim que extingue-se a execução quando a petição inicial for indeferida, nós falamos justamente sobre o indeferimento da petição inicial, quando a obrigação for satisfeita, é causa de extinção, quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 4, quando o exequente renunciar ao crédito, e 5,
quando ocorrer a prescrição intercorrente. E a gente sabe que prescrição é análise de mérito, não é verdade? O juiz extingue com mérito. Por isso que o artigo 925 depois dispõe para nós que a extinção só produz efeito quando declarada por sentença. E aí nós estudamos artigo 203 em outra oportunidade, já há algum tempo, sobre os pronunciamentos do juiz, e justamente fala que sentença é aquele ato jurisdicional que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. E aí, pessoal, temos que nós estamos conseguindo finalizar todo o estudo aí do processo executivo. Então, sucesso nos estudos de vocês, e a gente vai tirando todas as nossas dúvidas aí nas nossas lives. Beleza? Um prazer estar com vocês. Bons estudos, sucesso!